eu gosto de lutar por coisas impossíveis, mas que eu tenho a certeza que vão acontecer. E a visão não tem nada de impossível a menos que não a queiramos fazer. E o que eu gostava muito era que as pessoas percebessem que os muitos podem mais do que os poucos, mesmo quando os poucos são extraordinariamente poderosos. Bem-vindos à segunda temporada do podcast O que faz falta. Eu sou o Luís Leite e converso com quem tem coragem de mudar o mundo. E vou começar este episódio contando uma história. Eu era estudante de jornalismo e todas as quintas-feiras o meu caminho parava obrigatoriamente no mesmo quiosque. Havia um prazer quase físico em sentir o papel da visão entre os dedos. A revista vinha com aquele cheiro a tinta fresca que parecia prometer o mundo. Esse caos lá fora ia ser explicado nas próximas 80 páginas. Cheguei a assinar a revista só para receber em casa. E lembro-me bem da urgência em rasgar o plástico para folhear a revista, ler as crónicas do António Lobo Antunes, grandes reportagens e bons textos. Hoje, este gesto arrisca-se a nunca mais ser repetido. A revista Visão está em leilão judicial após ter falido. Mas no meio dos escombros aconteceu algo. Um grupo de jornalistas que faz a revista reuniu 200 mil euros num crowdfunding para tentar comprá-la. É uma batalha pela imprensa livre. A Visão não faliu por falta de leitores, faliu porque o modelo que a sustentava dava atenção a outros números. Hoje recebo a Margarida Tavim, jornalista há mais de 20 anos, com passagens pela TVI, Expresso, Sol, CNN e muitos outros. Ela hoje é uma das vozes que se recusa a fechar os olhos. Margarida, é um privilégio ter-te aqui hoje para falarmos sobre a Visão. Olá, obrigada por me dares esta oportunidade também. Quando vocês dizem que não podemos fechar os olhos, o que é que estão a pedir para o que é que isso significa? Não fechar os olhos. Isto é para nos juntarmos todos, é para fazermos uma coisa em conjunto, que é, isto é uma chamada de atenção que felizmente está a ser recebida e tomada como sua por cada vez mais gente, há cada vez mais gente a caminhar ao nosso lado nesta luta. Na verdade, o que faliu não foi a Visão, foi a TIN, a empresa que detinha a Visão e vários outros títulos, que faliu não porque a Visão não tivesse leitores, não porque a Visão não vendesse, não gerasse receitas, mas pelo modelo de negócio, como bem disseste na introdução, e aquilo que nós estamos aqui a chamar a atenção é: existe uma revista que tem uma história, vai fazer 33 anos, que tem um ADN, que tem um legado, que esta equipa carrega. Eu sou a mais júnior de uma equipa em que a maioria dos jornalistas tem mais de 20 ou mesmo 25 anos, ou mais de 25 anos de casa. Está connosco a pessoa que assinou a primeira capa da revista há quase 33 anos. E esta revista está a ser produzida 100% em teletrabalho desde julho, a altura em que fomos todos despedidos da TIN, em que fomos despejados das instalações, mas resolvemos não baixar os braços, resolvemos ir à Assembleia de Credores e pedir para continuar a trabalhar, para que o título não perdesse valor, porque ele perderia valor se saísse das bancas, e dizendo desde logo que o queríamos comprar. Porquê? Porque estudámos os números, tivemos uma equipa profissional a trabalhar connosco um plano de negócios e percebemos que, adaptando a estrutura às receitas que a revista é capaz de gerar, mesmo neste seu momento tão difícil, era possível, era viável, não ia dar prejuízo, nós íamos conseguir viver de fazer a revista, sem haver nenhum buraco, sem haver nenhum acionista escondido a passar cheques, e isso encheu-nos de entusiasmo, e é isso que nós temos estado a fazer nestes últimos meses. Entretanto, o Estado, que é o principal credor e logo quem manda mais neste processo da falência da TIN, decidiu que era preciso fazer uma avaliação a cada um dos títulos que a TIN tinha. É isso que Sim, está porque eram para várias acontecer. revistas, não era só a Eram Visão. várias revistas, e que depois haverá um leilão para vender cada uma delas. E nós lançámos esta campanha com o apoio da Funny How, uma agência de comunicação que se ofereceu para trabalhar connosco pro bono, sem ganhar nada. Aliás, há muita gente que está a ajudar-nos nesta caminhada desta Ou seja, forma. a campanha não é só os donativos, mas todo um apoio da todo um comunidade à apoio volta. ou seja, nós fizemos um crowdfunding que neste momento já está bastante acima dos 220 mil euros. Eu por acaso ia ver há bocado, mas está em quanto neste momento? Nós chegámos aos
aos 200 mil em 9 dias, aos 200 mil euros. O que é que se passa? Este valor, nós estabelecemos um mínimo, que não é tudo o que nós precisamos, porque nós precisamos primeiro de dinheiro para ir ao leilão, mas depois também dinheiro para o mês zero da nova empresa, que, se tudo correr bem, será a dona da Visão, e que para aquele mês zero precisa efetivamente de alguns gastos antes de entrarem as receitas, não é? Pagamentos a fornecedores, enfim, uma série de coisas, licenças de software, computadores que nós não temos, uma série de coisas para arrancar. E nós estabelecemos os 200 mil euros achando que era uma coisa quase impossível de atingir. E pensámos, bem, mas nós temos talvez 2 meses, nós não controlamos o calendário, não somos nós, nem sabemos quando é que vai ser o leilão, mas imaginamos pelo decorrer do processo que será algures em março, e pensámos, bem, é bastante ambicioso, mas em 2 meses talvez consigamos chegar a este valor. Foram 9 dias para chegar a este valor. As pessoas perceberam que, mesmo tendo atingido esse valor, que era uma meta que lá estava no GoFundMe, que era preciso continuar a doar, e é isso que têm estado a fazer, e é por isso que os donativos continuam a crescer para lá desses 200 mil euros. E depois, isto tudo também é uma campanha para as pessoas voltarem a ler a Visão, porque sim, nós estamos neste momento a vender bastante mais do que vendíamos em 2024. Se E compararmos voltaram 2020. voltaram a fazer assinaturas, não é? Para Não, fazer a entrega. não Ainda temos não. Ok. assinaturas. Temos muita gente a pedir-nos Porque deixaram de ter, assinaturas. quer dizer, é o modelo das revistas, a Não, maior é parte assim, deste modelo de negócio, não é? A TIN deixou de ter assinaturas da Visão porque deixou de pagar aos CTT, que era quem entregava as revistas, e portanto acumulou uma dívida de 1 milhão de euros e portanto os CTT cortaram isso. Mesmo Portanto, as pessoas que assinavam a Visão deixaram de poder recebê-la. Ou seja, havia o exatamente, o que é interesse, mas não gravíssimo. podiam lê-la. Nós agora temos muita gente a pedir, por exemplo, assinaturas digitais, até porque há muita gente que vive no estrangeiro e gostaria de ter a assinatura digital, só que nós neste momento não temos estrutura, nós estamos reduzidos a este grupo extraordinariamente pequeno de trabalhadores, com mais algumas pessoas que pro bono nos vão ajudando aqui e ali em algumas coisas mais técnicas que nós não conseguimos fazer, mas não temos estrutura para assegurar nem sequer a digital. Portanto, essa é uma prioridade absoluta. Quando e se comprarmos a revista, vamos voltar a ter assinaturas em papel e no digital. Neste momento, aquilo que as pessoas podem fazer é fazer donativos através do crowdfunding e comprar a revista em banca. Ainda antes desta campanha arrancar e de haver toda esta visibilidade, as vendas da revista aumentaram. E a revista também reganhou um fôlego e ganhou aqui uma identidade que a torna mais diferente das outras publicações que existem em Portugal, que tem que ver com ser um espaço de grande independência, de grande pluralismo também, de convivência, de maneiras de ver o mundo diferentes no mesmo espaço de uma revista, coisa que é muito importante numa altura de trincheiras. É muito Achas que está a importante. cumprir um espaço que existe um interesse do público em Claramente sim, compreender? porque as vendas estão a aumentar bastante. Portanto, claro, é assim, não vamos voltar a vender 100 mil exemplares, como no passado. Isto não vai ser um projeto de grandes massas, até porque uma parte da nossa filosofia nesta fase e que tem estado a ter muito bom acolhimento é termos textos muito mais longos, com muito mais análise, com muito mais detalhe, mais trabalhados, grandes ensaios, por exemplo. E isso não é para um grande público, mas é para um público muito fiel, um público mais de nicho, um público que procura não que lhe digam o que pensar, mas que lhe deem ferramentas, instrumentos para pensar, para questionar, para se questionar a si próprio também, às vezes também é preciso, e é esse o papel que a Visão tem estado a ter, que eu diria que desta forma é muito difícil de encontrar noutros órgãos de comunicação social neste momento. Não quer dizer que outros órgãos não façam ótimos trabalhos, não quer dizer que também não tenham alguns aspectos disto, mas desta forma como a Visão está a fazer agora é bastante único, e creio que há uma comunidade que está a reagir muito bem a isso.
Deixa-me, aproveitando aqui a comunidade, porque eu costumo dizer isto começámos a falar, então eu também não queria estar a interromper, mas quero agradecer aqui aos meus mecenas, a Ana Espírito Santo, Raquel Pinheiro e Marina Castro, que têm contribuído aqui para o podcast, e também a doação da Elsa Figueiredo pela doação. Este é um projeto independente e conta muito com essa comunidade que existe à volta do podcast que faz falta. Fico muito feliz com essa comunidade que é bastante interventiva e interessada nos assuntos que trago aqui. Claro que as pessoas conhecem da CNN e da televisão, mas vou tentar aqui explorar outros assuntos. Neste momento estás a viver um momento de crise, né, na revista. O que é que te faz De acreditar crise que e de vale a grande pena? alegria, de luta. Também de luta, é verdade. Mas o que é que te faz acreditar que vale a pena voltar a abrir o computador amanhã de manhã para trabalhar na revista? Eu gosto de lutar por coisas impossíveis, mas que eu tenho a certeza que vão acontecer ou que são possíveis de acontecer. E elas só são impossíveis quando não as fazemos. E a visão não tem nada de impossível a menos que não a queiramos fazer. Eu tenho uma paixão enorme pelo jornalismo e já tenho há muitos anos e é uma coisa que não se cura. Depois, na visão, eu encontro um espaço, e quando digo espaço é quase físico, neste sentido de haver espaço para textos que respiram, que têm tempo, que são pensados e Sim, que isso é podem ser algo raro escritos. hoje em dia, É é algo verdade. raro. Já fui editor de uma revista também, regional neste caso. Como eras uma redação pequena, acabavas por fazer textos muito longos, mas também me dava muito prazer essa liberdade de explorar os assuntos com mais liberdade, com mais espaço de explicar. É isso é incrível. E depois, é assim, nós não neste momento nós estamos todos em teletrabalho, desde julho, não é? Portanto, a nossa redação é um grupo de WhatsApp, basicamente. Volta e meia encontramos-nos fisicamente, para falarmos e para reunirmos, para decidirmos coisas, muitas vezes até em espaços que nos são cedidos por pessoas que nos querem ajudar, também tem esse lado Tem interessante. se calhar o fator de se conhecer há muito tempo, então se calhar ajuda já a saber algumas coisas, né? E sermos todos muito séniores, ou seja, Uhum. há aqui uma grande autonomia de trabalho, há uma máquina oleada, portanto estamos a trabalhar à distância, mas toda a gente sabe que há uma rede. Agora, ninguém pode é falhar nesta rede, não é? Nós somos 12 e cada um deles é absolutamente determinante para que isto aconteça. Mas há um entusiasmo enorme em fazer parte disto. E isto é uma coisa que eu tinha na minha cabeça há muito tempo, esta ideia de que um órgão de comunicação social não pode ou não deve ser gerido da forma megalómana e desligada do produto que é muitas vezes, ou seja, o que é que nós temos? Nós temos maioritariamente grupos económicos na área dos mídia que são deficitários, têm empresas deficitárias e depois temos acionistas que são obrigados a ir injetando capital para manter vivos esses órgãos de comunicação social. Sempre me pareceu que isso, embora seja possível, não é se calhar a maneira mais saudável de produzir jornalismo e que era possível, acima de tudo, que era possível tentar uma coisa diferente, que era possível encontrar uma estrutura muito mais reduzida, muito mais concentrada no produto, sem coisas extra que não interessam e que às vezes, sem instalações megalómanas, sem aquela quantidade Sem de gestores a receber ordenados milionários e com carros milionários. pagos e telefonemas. E Claro, cartões de crédito para é isso. almoços, e pronto, e combustível, e concentrarmos as receitas que são hoje em dia, obviamente mais magras do que eram há uns anos, não é? Temos de readaptarmos a um mundo, em que por um lado há menos vendas em papel, mas por outro lado o papel é uma grande fonte de receitas, porque isso sim é um produto que as pessoas compram e que se esse produto for diferenciado elas vão sentir que estão a dar dinheiro por alguma coisa que não encontram noutro lugar, e temos de nos adaptar, que é a um público mais reduzido, mas também mais exigente, e temos de pensar que aqui as receitas têm de ser mesmo para alimentar a máquina que faz o produto. Que deve ser o jornalismo. Portanto, é voltar ao básico. Já tive aqui o prazer de ter o convidado Ricardo Esteves Ribeiro, da Fumaça, que é um bom exemplo também desse Sim, o tipo de Fumaça é um jornalismo e excelente exemplo. que é alimentado pela comunidade, uma comunidade também muito
a ti. Eu aliás, eu fiquei sempre muito inspirada com estes novos, órgãos independentes que apareceram, como o Fumaça, como o Divergente, eles são extraordinários e mostram às pessoas que estão há mais anos nesta profissão um caminho de futuro, e eu sempre pensei que eles são o futuro. Aqui, talvez a diferença é que a Visão é estando a trilhar um bocadinho esse caminho que eles trilham, é uma marca mainstream. E isso tem um peso e tem um valor, não é? É uma E a estrutura responsabilidade e é também é uma maior, então oportunidade. também acaba por ter mais custos. A nossa estrutura neste momento são 12 É pessoas, não é? pequenina, sim, É muito pequena, verdade. na verdade. Agora, é muito pequena, mas também como temos esta marca e esta história, como a tua história que estavas agora a partilhar no início do podcast, tem feito uma coisa extraordinária que é ver muita gente e gente muito boa que se oferece para nos dar textos, por exemplo. E temos tido gente extraordinária que enriquece muito o nosso produto com este gesto de nos oferecer trabalho. E a nossa, obviamente, o nosso objetivo é crescer de forma muito sustentada e lenta, mas assim que pudermos, começarmos a remunerar o melhor possível estas colaborações e, desejavelmente, no futuro, aumentarmos a redação, até porque não vamos todos aguentar este ritmo eternamente. Mas na verdade, temos esta coisa de somos muito poucos, mas ao mesmo tempo somos muitos, porque há muita gente a vestir esta camisola, que não é só a camisola da Visão, na verdade, é esta ideia de que podemos fugir ao pensamento único, que temos aqui na Visão um espaço de liberdade e que várias vozes e várias ideias são bem-vindas, e portanto isto atrai as pessoas que querem partilhar esse pensamento, esse trabalho connosco. Minha cadela está aqui. Se calhar Ainda ela bem. também quer juntar-se à campanha da Visão, Ela não sei. quer, ela faz parte de quase todos os episódios. Ela já esteve aqui em minha casa com o Zé Luís Peixoto e ficaram os dois apaixonados um pelo outro. Pronto. E ela é já quase uma mascota aqui do podcast O que faz falta. É eu que fez anos ontem. Voltando aqui atrás um bocadinho, eu fui recuperar algo que disseste. Em 2023 está escrito no Almanac. Eu disse que nasceste com a sensação de ter chegado tarde ao mundo. Ainda te acompanha essa sensação? Porque falaste há um bocadinho da luta, né? Sim, sim, sim. Eu tenho. Há uma parte de mim que tem uma pena enorme de ter perdido a Revolução de 1974 e aqueles anos loucos a seguir, aqueles anos de ideia de que tudo era possível e que tudo era exigível e que tudo podia ser construído de novo, não é? Uma ideia de construção e de esperança. E estamos num momento, aliás, eu não é só agora, eu sinto que a minha geração viveu de crise em crise, não é? Nós apanhámos várias crises e foi-nos sempre dito para termos paciência, para esperar, para aguentarmos, que um dia é que ia ser, que depois logo íamos ser aumentados, logo íamos ser promovidos, e a coisa nunca foi acontecendo. E pior do que isso, chegados aqui, a 2026, temos uma espécie de horizonte sombrio à nossa frente. Passámos muitos anos baixo desta ideia horrível e que eu combato profundamente de que não há alternativa, e agora em 2026 é o apocalipse. E pronto, e vamos aceitar que tudo enlouqueceu e que as regras e as leis não valem nada e que a vida humana não tem valor nenhum e que temos de nos submeter à lei do mais forte. E eu não acredito nisso. E nunca me vou submeter a isso. E não vou deixar que a vida me passe por cima sem que eu consiga fazer nada relativamente a isso, como se fosse só uma onda para ser engolida. Isso não estou cá para isso. Acho que não devemos estar cá para isso. Acho que temos de lutar por aquilo em que acreditamos e, sobretudo, precisamos de imaginar. Precisamos de sair deste buraco, desta ideia de que tudo está feito, nada vale a pena, não há luta possível, isto é tudo negro e sombrio e a partir de agora é sempre a piorar. Não é assim que funciona. O mundo está aqui há milhares, os humanos estão aqui há milhares de anos, e a humanidade já foi muitas coisas diferentes e já se reinventou de muitas maneiras e já passou por muitos apocalipses que depois deram origem a outras coisas. E nós temos de perceber
que estamos cá e enquanto cá estivermos, temos de lutar para ter um mundo, o melhor possível e temos de imaginá-lo, mesmo que não cheguemos lá, temos de andar sempre atrás dele, porque não é só o chegar, é o caminho que se faz até chegar. E esta luta da visão, eu sinto que há muita gente que se está a juntar a nós, precisamente porque isto é uma esperança e sobretudo porque isto é uma coisa que se consegue fazer. Quando há aquela ideia de eu não consigo fazer nada, não há nada que eu possa fazer. De repente há uma coisa que é simples, que é comprar uma revista ou fazer um donativo, que é partilhar uma coisa nas redes sociais, uma É coisa uma pergunta que me fazem básica. muitas vezes: "O que é que eu posso fazer?" É verdade, é uma pergunta É que me uma fazem coisa muitas vezes. básica, não é? Podemos fazer. E isto é um exemplo, mas nós todos, à nossa escala, nas nossas vidas, podemos fazer. E não é aquela coisa que nos andaram a tentar impingir da responsabilidade individual, cada um faz a sua separação do lixo e come menos carne e está tudo ótimo. E leva o saquinho de pano para as compras. Não é isso. Tem de ser uma coisa muito mais coletiva do que isso. Claro que isso também são tudo comportamentos louváveis e que devemos ter, mas é mais do que isso, e podemos, começar a encontrar-nos em pequeninos grupos, no nosso trabalho, na escola dos filhos, no ginásio, no café do bairro e juntos criar, mundos melhores. Se aqueles pequeninos espaços que nós habitamos, nós conseguirmos intervir neles para eles serem mais acolhedores, mais felizes, onde as pessoas se sintam melhor, onde haja a possibilidade de criar rede, das pessoas se sentirem ajudadas, de haver interajuda. Essas pequeninas coisas, parecem que não valem nada, são as coisas que mudam o mundo, porque são as coisas que mudam os nossos dias, essa partilha, essa ideia de estarmos cá uns para os outros e não uns contra os outros, e não uns a correr para ver quem é que fica à frente e quem é que fica atrás. Temos de recuperar isso e seremos com certeza muito mais felizes, se conseguirmos recuperar isso. Voltando aqui ao tema da revista Visão, se vocês conseguirem, comprar, não é, isso será como regressar às raízes. Queres explicar porque é que isso é tão importante? É uma ideia romântica, vamos ter um filme com um final feliz. Conta-nos mais sobre isso. Mas para já temos um filme fantástico, independentemente do final, que é isto tudo estar a acontecer. É um regresso às raízes. A Visão nasce de uma coisa que era o jornal, que aconteceu por uma cooperativa de jornalistas. Desta vez não é uma cooperativa, é uma sociedade. Isso interessa pouco, são questões jurídicas. O espírito é que essa sociedade será detida pelos jornalistas que fazem a visão. Essa e depois, porque esta ideia de independência? Quem nos passa os cheques são os leitores. Não é? Nós sobrevivemos se houver gente a ler a revista, a comprá-la, a mostrá-la a mais gente, a passar a palavra, a assiná-la quando nós voltarmos a ter assinaturas. Nós sobrevivemos assim, não sobrevivemos quando acharem que nós não fazemos falta. E isso assim é uma coisa que já me faz algum sentido. E portanto, é uma batalha longa. Este momento que estamos a viver é muito bom, porque está muita gente a acordar para isto e a ajudar, e ainda há bocado passei por 2 bancas e quase já não havia revistas, Uau! dá para perceber fisicamente que elas estão a vender bem. A voltar à Hum, história que eu contei no início, de ir ao quiosque comprar a revista. É mesmo está verdade, sim. aquela história que eu contei é mesmo real. Pois, eu percebi. Mas sim, e tem este lado de estarmos a conseguir. Agora, é uma enorme responsabilidade também, não é? Isto significa que nós temos de fazer um produto, à altura destas expectativas que depositam em nós. Será sempre extraordinário? Não. Vai toda a gente sempre adorar tudo o que a Visão fizer? Obviamente que não, mas também é preciso perceber que é um trabalho contínuo, e sobretudo, esta é uma revista que pretende ter várias vozes, vários pensamentos, portanto, há de haver um dia em que há alguém que não gosta de determinada coisa, mas está tudo bem, porque isto é uma coisa em construção e para continuar a fazer, e portanto, resta-nos trabalhar o mais possível e tentar o mais possível entregar um bom produto de jornalismo. Só para a Inês, a Joana, que estão a ouvir aqui o podcast, para elas perceberem melhor, já angariaram mais de 200 mil euros, mas depois vai haver um leilão. Como é que funciona esse leilão? Então,
O leilão, nós sabemos ainda relativamente pouco sobre ele. Este processo está neste momento das mãos do administrador de insolvência. Nós, neste momento, somos trabalhadores da massa insolvente. Nós fomos despedidos da TIN, que é uma empresa que já não existe. E estão Fomos a trabalhar sem salários neste momento, também é algo que é importante referir. é mais ou menos, nós temos pagamentos em atraso, mas lá está, como eu estava a dizer, nós geramos receitas. O que é que acontece? Acontece que nós ainda temos, nós tivemos um aviso de despedimento coletivo em julho, que só ficou efetivo a 7 de outubro. Foi quando toda a gente ficou efetivamente despedida. E eu, quando digo toda a gente, estamos a falar de um universo de mais ou menos 100 pessoas com vários tipos de salários, vários tipos de funções, numa empresa enorme. Nós temos esses salários, nós, não somos nós, a massa insolvente tem esses salários ainda para regularizar. Acabámos agora de pagar agosto. A essas pessoas todas, incluindo a nós próprios. Falta pagar ainda setembro, um bocadinho de outubro e os subsídios. E portanto temos essa, digamos assim, mochila ainda às costas, porque se estivéssemos neste momento a pagar só o trabalho das pessoas que estão a fazer a revista, não haveria problemas, estaria tudo regularizado. Portanto, o que acontece é que temos sido pagos assim às prestações, digamos assim, pelo administrador de insolvência, à medida que vão entrando receitas. Mas sim, temos salários em atraso e há coisas relativamente ou então ao passado, à empresa que fechou, perdemos todos e sobretudo perdeu ainda mais quem tinha muitos anos de casa e como eu disse, há pessoas com 30 anos de casa, com 25, com 20 anos de casa que perderam a antiguidade. Pronto, há aqui problemas, mas estamos nesta luta. E relativamente ao leilão, como me perguntavas, Sim. portanto, o leilão vai ser feito, pensamos nós, por carta fechada e, ao contrário do que nós acharíamos desejável e creio que seria sensato, só vale o valor e não o projeto. Eu acho que isto é uma maneira muito pouco inteligente de defender uma coisa tão importante como um título e, sobretudo, um título com esta história toda. O que é que acontece aqui? Porque é que nós achámos que tínhamos de pelo menos ter uma proposta superior a 100.000 euros? Porque nós, quando fomos a tribunal, ia fechar tudo, ia acabar a visão, ela ia deixar de sair das bancas e provavelmente o que ia acontecer é que, tal como já se venderam as cadeiras e as mesas da TIN, também se venderiam eventualmente os títulos dela. Mas no passado houve muitos órgãos de comunicação social que fecharam, cujos títulos foram vendidos por tuta e meia, quase sempre, e nunca mais voltaram às bancas. Estou a pensar, por exemplo, no Independente, na Capital, no Diário de Lisboa. Todos esses títulos foram comprados por alguém, por valores muito, muito baixos, poucas centenas de euros, talvez até menos do que isso, e não voltaram a existir. E esse era provavelmente o destino da visão. Nós quisemos mudar esse destino fazendo um requerimento, dizendo ao tribunal, nós não queremos que a revista saia das bancas, estamos disponíveis para trabalhar para ela não sair das bancas, porque achamos que ela perderá valor no dia em que sair. E queremos desde já dizer que estamos a fazer isto porque queremos comprar a visão e entretanto, houve advogados que nos ajudaram também, eles pro bono, o Ricardo Sá Fernandes e o José Bracinha Vieira, e eles tinham-nos dito que tínhamos de dar algum valor, vocês até podem dar só 1 euro, porque se calhar ninguém vai querer isto, mas apresentem um valor que faça com que os criadores sintam que estão a receber alguma coisa. E nós, somos jornalistas e não temos dinheiro, falámos em 40.000 euros e já nos pareceu um valor altíssimo. E depois fizemos esta proposta assim. No dia em que nós entregámos esta proposta no tribunal, aparece uma carta de um senhor chamado Armindo Batista, que nós não sabíamos quem era, tivemos de googlar, que é o dono de um portal de notícias Zap, que há 20 anos criou o IOU, que era uma coisa na altura mais conhecida do que é hoje, e que entregou também uma carta ao tribunal, sem lá ir, dizendo que daria 100.000 euros pela revista. Pronto, e daí nós pensámos, bem, no mínimo temos de cobrir esta proposta. Entretanto, esse senhor falou com a Bárbara Reis, do Público, fez-lhe umas declarações dizendo que estava a fazer isto por amor à visão, mas depois também ao mesmo tempo dizia que acabaria com a revista em papel, não percebia nada de papel, o negócio dele era o digital e que 4 ou 5 pessoas chegavam perfeitamente para fazer a visão. Obviamente Não não é seria a a visão visão, nesse não caso. seria a visão neste Exato. caso. E portanto, estamos sem saber muito bem se esse senhor mantém a proposta ou não, também estamos sem saber se outras propostas aparecerão ou não, mas há aqui uma coisa que é muito importante e por isso é que é muito importante esta campanha ter muita repercussão.
nós não temos a pretensão de ser a Visão, porque a Visão são 33 anos de história e todas as pessoas que lá passaram ao longo destes 33 anos. Mas esta equipa contém o ADN da Visão. Esta equipa, e sobretudo o seu diretor, o Rui Tavares Guedes, que tem feito um trabalho extraordinário, é o garante de que se mantém a identidade da Visão e que se mantém a Visão como este espaço de jornalismo independente e plural. Neste caso, a avaliação, neste momento está a ser feita uma avaliação que será paga pela massa insolvente, com as receitas que nós geramos, e que custará 19.000 euros. Mas a Visão vale o quem lá está, não é? Quer dizer, ou seja, um título por si só não vale nada. E a equipa que faz a Visão não está à venda. E os leitores que leem a Visão também não estão à venda e conseguem perceber as coisas, não são facilmente enganáveis. Portanto, nós temos a expectativa de que se perceba alguém que possa achar que isto é um grande negócio, comprar uma revista que afinal até se paga a si própria e que dá algum poder e prestígio, que alguém perceba que vir contra nós num leilão será hostil, fará com que nós deixemos o projeto imediatamente e as coisas esboroam-se e afinal compra uma casca vazia, uma mão cheia de nada. Isso leva-me a uma Portanto, pergunta que eu acho que é importante para esclarecer, se calhar é uma pergunta meio complicada, mas porquê gastar com esse dinheiro, não é, para comprar a Visão e não criar uma coisa nova com a mesma equipa? Sei lá, uma por nova causa Visão. da marca. Por causa da marca. Não quer dizer que seja impossível que isso aconteça, mas há uma marca que tem muito valor. À marca está associado, claro, o seu arquivo, os domínios, os vários títulos, porque a Visão, ao longo das suas décadas de existência, foi criando outros produtos que nós tencionamos, assim que tivermos capacidade para isso, recuperar. São produtos com muita qualidade. Estou a pensar na Visão Júnior, que é muito A importante para os Visão mais História novos, também, por a exemplo. Visão História, a Visão Biografia. Esse tipo de produtos fazem parte de todo este pacote. Claro, esta campanha toda está a angariar tantas pessoas e de quadrantes políticos tão diferentes e de setores tão diferentes, porque há aqui a marca da Visão, não é? Claro que agora, com esta campanha a rodar, isso é mais ou menos transferível para a equipa, mas aqui há coisa de 2 ou 3 meses ninguém saberia quem era a equipa, ninguém conhecia esta luta, portanto a campanha também está a ter este efeito que nós queremos que tenha bem, foi extraordinariamente difícil convencer os jornalistas da Visão a serem fotografados para a campanha, foi um processo difícil, porque toda a gente foi criada com aquela ideia de que os jornalistas não são notícia e não queriam aparecer, mas aqui é muito importante, porque nesta fábrica nós somos as máquinas e não é indiferente as máquinas que estão na Não sei fábrica, se não é? tiveram problemas com os sindicatos jornalistas, por exemplo, a Fumaça teve, em que estava Não, a pelo lutar. contrário, Porque na contrário. Fumaça teve, eles tiveram problemas por causa dessa situação em que estava, ou seja, a carteira de jornalista. Temos tido um ótimo apoio do sindicato. O sindicato emitiu um comunicado apoiando e associando-se à luta da Visão, porque o sindicato, esta direção do sindicato, há muito tempo que defende esta ideia dos jornalistas serem donos dos órgãos de comunicação social e, portanto, associaram-se a nós com essa mensagem. Inclusivamente, foram uma das entidades que, a dada altura, nos cedeu um espaço para nos encontrarmos fisicamente, a redação da Visão, e termos uma reunião e mostraram sempre abertura para usarmos o espaço do sindicato e deram-nos total apoio. Voltando aqui atrás, então, pondo assim de forma simples, a Trusty News entrou em liquidação, o título da Visão está a ser vendido, mas há um problema, podem aparecer grupos com muito mais dinheiro. E se perderem? Nós agora estamos como os candidatos presidenciais, só pensamos na vitória. Boa resposta. Uma resposta política, tudo é política. Temos Sim, aqui um mas temos de nos indivíduo que gosta concentrar de nisso. celebrar a sua fecundação, não é? Todos os anos celebra o aniversário da sua fecundação e tem jogado com isto como Olha, se fosse um jogo engraçado. Luís, não lhe vamos dar tempo de antena, não vale a pena. Não vale Ok, a pena. Ele tem o seu próprio podcast. E agora até pois já é vai ter o verdade. seu próprio jornal. Não sabia. Ele juntou-se
ao Pedro Almeida Vieira da página 1, investiu Sério? 264 mil Uau. euros e está a lançar um jornal que pretende ser o polígrafo dos jornais. Estamos mesmo a ver como é que isso vai acabar, não é? Portanto, Uau. não vale a pena. Eu acho que somos da mesma cidade, até não tenho a certeza. Pronto, Não há então vamos cidades passar à frente essa perfeitas. parte. É verdade, olha, nem mais. És de Braga, Eu sou de Braga, sim. grande Tu cidade. és de onde? Não sei. Eu nasci no Porto, embora nunca tenha vivido verdadeiramente lá, vivi mais em Coimbra e depois em Lisboa, sou assim, Mas de mas, todo mas lado. que eu gosto muito de Braga. Gostas ainda bem. Gosto muito, Eu já muito não vivo em mesmo. Braga há muitos anos, 10 anos por aí, não sei, já me perdi a conta. Viver fora do país há 8 anos. Pronto, eu tenho aqui uma parte do meu podcast que tem as perguntas dos subscritores e vou passar para essa parte. Eu vou começar pela Lamara, ela pergunta algo que se calhar era importante esclarecer. Os títulos de notícias são pagos? Se sim, por quem? E o que se passa nos bastidores para que tanta coisa importante não veja a luz do dia? Não, não são pagos. O que é que se passa? Há várias explicações para isso. Não é a pergunta mais fácil, mas também não é assim tão difícil. Não é nada muito obscuro. O que é que se passa? Nós temos, em geral, no país, redações muito reduzidas, com muito poucos jornalistas, com muito poucos jornalistas sénior, ou seja, muita gente muito jovem. Ser jovem em si não é um problema, mas normalmente quando nós entramos para uma profissão, estamos a aprender, a experiência ajuda, o estatuto que se ganha com a idade e com essa experiência também ajuda, e sobretudo não ser precário ajuda. Pronto, portanto, há aqui uma série de coisas que ajudam a explicar. E depois, tem havido uma cultura que nós na Visão queremos muito contrariar. Por exemplo, vou explicar. Estou numa conferência de imprensa com um político qualquer e eu estou a escrever o meu texto e puxo por uma frase qualquer que ele diz. E ao meu lado há uma pessoa que está a trabalhar para outro jornal que puxa por outra frase e alguém que está para uma rádio manda um outro som. Ou o mais corrente, o mais frequente que acontece numa situação destas são os editores que estão na redação de cada um destes sítios telefonarem para quem está lá e dizer assim: olha lá, não sei quantas está a dar isto e tu estás a dar isto porquê? Porquê que não estás a dar igual? Porquê que nós não temos o que eles estão a dar? O que é um absurdo completo, porque às tantas temos ali 4, 5, 6 órgãos de comunicação social a pagarem a essas pessoas todas para estarem ali naquele sítio para produzirem exatamente a mesma coisa, porque é uma espécie de fear of missing out, assim, descontrolado, que se apoderou das redações, com esta ideia dos cliques, das audiências. Então, por isso é que às vezes temos a ideia de que estamos sempre a ver o mesmo canal, mesmo que mudemos de canal, porque está tudo a correr atrás do mesmo. Ora, nós na Visão acreditamos exatamente no contrário, nós temos é que ser diferentes e temos de olhar para outras coisas. Infelizmente, muitas vezes não conseguimos ir a todas. A quantidade de coisas, às vezes, para as quais me chamam a atenção e que eu gostava imenso de fazer e que eu não tenho capacidade física, humana, de ir atrás, porque não consigo desdobrar-me mais do que já me desdobro e não tenho ninguém a quem passar o trabalho, é muita. Mas mesmo assim há esta ideia, e sobretudo há uma ideia que o Rui Tavares Guedes, o nosso diretor, tem-nos feito muito pegar nela, que é: não vamos logo, vamos esperar, vamos pensar, vamos dar tempo. Está a acontecer qualquer coisa, está toda a gente a falar nisto. Calma, não vamos a correr atrás, deixa-os ir e nós ficamos cá atrás e vamos fazendo devagar, com tempo, para depois não só darmos uma coisa mais trabalhada, como darmos outro ângulo diferente e mais profundo. A Lamara fez uma pergunta e ela pergunta se os títulos de notícias são pagos. E há esta ideia de que os jornalistas são todos vendidos e ao Ai, não, jornalismo. são muito mal É, pagos. São são muito muito mal mal pagos, pagos. é verdade, a precariedade. Se calhar é São importante as pessoas saberem essa parte da a precariedade do esmagadora jornalismo. maioria dos jornalistas são extraordinariamente mal pagos. Claro que há exceções. Há jornalistas bem pagos, sobretudo mais velhos ou com mais exposição na televisão, embora às vezes isso também não seja exatamente assim. Pode haver alguém até que é pivô e que não ganha assim tão bem. Há uma disparidade salarial brutal. E portanto, a esmagadora maioria dos jornalistas é muito mal pago. Não, não há um pagamento por notícia. Aliás, se houver, isso é uma infração grave, isso não é suposto acontecer. Não é suposto, por exemplo, uma coisa que se faz nos Estados Unidos, não é suposto pagar
por uma entrevista. Isso não acontece ou não deve acontecer. Ou pelo menos comigo nunca aconteceu e eu nunca vi ninguém a fazer isso ao meu lado. Pronto, não conheço. Pode acontecer, mas é como uma coisa que é proibida e que se faz, não é? Mas não quer dizer que não aconteça, mas eu nunca vi acontecer. O que é que acontece? Nós vivemos do quê? Vivemos da publicidade, e que infelizmente está cada vez mais barata. E cada vez mais, por exemplo, nas redes sociais. Primeiro era no digital, agora já nem sequer é bem no digital, é mais ainda nas redes sociais. Portanto, há um grande desinvestimento na publicidade. O que é que acontece? Isto faz com que a maior parte dos produtos, sobretudo os produtos que são online e que não são muito assentes em assinaturas, vão desenfreadamente atrás dos cliques para aumentarem a audiência e, portanto, tentarem fazer coisas mais impactantes que sejam clicadas, que sejam abertas, que depois gerem tráfego online. Pronto. E daí se calhar também se perde esse tempo necessário, porque ela também refere que porque é que coisas importantes não têm espaço. Se calhar coisas importantes Pois não têm espaço por causa disso. por isto, porque as redações muito curtas, muito pouco dinheiro, é muito difícil às vezes, sei lá, e olha, ir a Braga, fazer uma reportagem, ter uma equipa para ir então quando é televisão só precisas de equipas, não é? Ter uma equipa para ir a um determinado sítio, para passar lá tempo. O que é barato fazer? O barato é comentadores, que é só ter umas pessoas, uns microfones, uma cadeira, uma mesa, um estúdio, isso é barato. Diretos, por isso é que nós vemos tantos diretos, porque é uma pessoa com um microfone à frente, não há, e tem uma câmara, não há uma grande edição, não há grandes editores de imagem a fazer reportagem, a montar aquilo tudo, não há tempo, pronto, é tudo mais barato porque é só ligar e é como ligar uma torneira e está feito. Este Isso é podcast é barato. exemplo disso. Eu gostava de fazer outros podcasts mais narrativos. Estou aqui na Bulgária. O tema dos refugiados era interessante eu tentar fazer um, mas é muito Mas é mais caro. caro. É muito mais. Exatamente. É É muito mais isso. difícil. É muito mais Mas difícil. falaste agora Lá de. está, mas O se João. houver gente que pague, se houver gente interessada, por isso é que se houver subscrições, se houver assinaturas, dá para fazer um produto diferente do que quando não há e estamos dependentes só da publicidade, que ainda por cima é cada vez menos e cada vez mais barata. O João pergunta por que razão os média têm cada vez mais artigos de opinião e menos investigação e quais são os riscos da polarização no mundo global, especialmente para diversidade de vozes e para o jornalismo independente. O jornalismo de investigação é muito caro, mesmo quando é feito para alguma coisa escrita, porque ele implica que um jornalista vai estar muito tempo concentrado num único assunto e não vai estar a fazer mais nada. Se a redação é muito pequenina, ter essa pessoa muito tempo a fazer um determinado assunto é muito caro, é um grande investimento. Depois, ainda por cima, nós hoje temos um outro problema, que é aquilo que se chama o lawfare, que é, ahm, vamos imaginar, eu faço um artigo de investigação, ele está bem feito, eu segui as regras todas, eu contactei as fontes, eu tenho documentos, eu tenho essas coisas todas. Mas isso, infelizmente, não impede um visado nessa investigação de ir a um tribunal fazer uma queixa contra mim. Eu até posso ganhar, porque eu fiz tudo bem e aquilo é verdade. Mas pelo meio, eu vou ser obrigada, eu e o órgão de comunicação social para o qual eu trabalho, a gastar milhares de euros a defender-me. E essa pressão, essa ameaça, se nós temos pouco dinheiro, voltamos sempre ao mesmo. O dinheiro é a chave para perceber o que se passa aqui. Se eu tenho pouco dinheiro, eu vou ter muito mais cuidado em não me meter nesse tipo de coisas, porque mesmo eu fazendo o meu trabalho todo certo, aquilo estando tudo bem feito, eu vou andar anos em tribunais a gastar milhares de euros para provar que afinal tudo o que eu fiz estava bem feito e portanto até ganhando no final eu já perdi, não é? E quem está de má fé sabe isso muito bem. Normalmente são pessoas muito poderosas, com muito dinheiro, a quem é mais ou menos indiferente pôr um batalhão de advogados de luxo a correr atrás de um órgão de comunicação social durante anos, se for preciso. Estou-me a Portanto, lembrar até de há uns anos atrás a Polícia Judiciária, creio eu, ter investigado os jornalistas da Visão por fuga de informação, que foi assim algo um bocado fora do pois, é comum. assim, nós tivemos há relativamente pouco tempo pessoas com responsabilidades no PSD e no governo a achar que se devia saber quais eram os pontos do jornalismo. É verdade, é preciso que se diga
que há uma proteção legal às fontes dos jornalistas, porque se entende que o jornalista está ao serviço de uma causa maior, que é o direito à informação. E há a liberdade de expressão e há o direito à informação. E, portanto, há uma proteção especial das fontes dos jornalistas, o que não quer dizer que nós não sejamos sujeitos a escrutínio, e somos, e bem, e podemos ser condenados em tribunal se não fizermos bem o nosso trabalho, mas sim, são riscos da profissão e devemos é preservar a profissão. Há uma confusão sobre o que é o jornalista, não é? As pessoas não têm muito bem noção do que é um jornalista. Agora, hoje em dia, cada vez mais, parece Quando que eu é entrei na só. faculdade, dizia-se que o jornalista é o gatekeeper, ou seja, é a pessoa que escrutina, mas e também é a pessoa que filtra. Com esta coisa das redes sociais, perdeu-se, e com os comentadores, perdeu-se a noção da diferença entre o que é um jornalista e o que é que não é um jornalista. Ora, um jornalista é alguém que está obrigado a cumprir regras da profissão, regras deontológicas, práticas. O jornalismo é uma prática, tem uma espécie de receita que nós temos de cumprir. E estamos obrigados a coisas que outras pessoas não estão. Por exemplo, nós não podemos fazer publicidade, como os influencers. Não podemos. Ou não, e podemos ficar sem a carteira profissional. Ou nós somos obrigados a ouvir os vários lados. Uma pessoa que esteja só a comentar É não o tem princípio essa do contraditório, obrigatoriedade. cada vez se faz menos. Mas Sim, sim, infelizmente, mas mal, mas nós temos sempre é de lutar para que se faça bem. Isso é como dizer, bem, há polícias que torturam e matam e vão completamente contra a lei. Isso não significa que nós não precisamos de polícias, nós precisamos é de polícias melhores. E precisamos de polícias que cumpram a lei e que não torturem e que respeitem os direitos humanos. E aqui com os jornalistas é a mesma coisa, como aliás com todas as profissões, há melhores profissionais, há piores profissionais, as condições do negócio não são isentas de responsabilidade no mal que se pratica, e temos de olhar para isso de frente e temos de perceber que as coisas têm um custo. E eu fico muito contente com este sucesso da campanha da Visão, porque isso demonstra que as pessoas, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas entendem a necessidade do jornalismo ter um custo e estão dispostas a pagar por esse custo, e isso só em si já é uma grande vitória. a Luísa Albão diz: o que é necessário para garantir uma imprensa livre e uma Diversificada. imprensa, exatamente, sem Ah, pagar 37 subscrições? E o que é que achas sobre o apoio estatal ao jornalismo? É verdade, nós hoje em dia queremos ler tudo, não é? Mas é caro, não é? Ou É seja, caro, é caro. Tem de se escolher bem, é preciso aprender a ler de forma crítica. Era muito importante haver uma literacia mediática maior, que nos fizesse olhar para um texto e perceber o que é que lá está verdadeiramente, como é que ele foi feito, quais são as fontes, não é? Como é que ele está construído, porque é que ele nos está a orientar a olhar para um lado e não para o outro. Há muitos conteúdos que são disponibilizados gratuitamente e pode-se começar até mais vendo os conteúdos gratuitos e depois percebendo por aí os caminhos e fazendo as subscrições e as assinaturas de acordo com isso. É um bocadinho por tentativa e erro. Em relação aos apoios do Estado, não sei, é importante, é um tema muito delicado, na verdade. Mas há muitas maneiras de apoiar, do Estado ter políticas públicas ativas de apoio à comunicação, sem propriamente ser dono da comunicação. Embora, eu devo dizer que eu sou uma defensora da existência da rádio e da televisão públicas, com todos os serviços que elas hoje em dia prestam, que vão muito para lá daquilo que nós vemos na televisão e que estão, por exemplo, na RTP Play e no apoio à produção independente. Há muitas séries e filmes que não seriam nunca possíveis, muitos podcasts que não seriam nunca possíveis sem o serviço público. O serviço público é uma coisa fundamental. O mal é que tantas vezes ele seja orientado pelas regras do mercado, quando ele devia precisamente existir para ir em contracorrente com o mercado. Ou seja, nós devíamos contribuir coletivamente
para dar ao serviço público o espaço e a independência de não precisar de correr atrás das audiências. O que não quer dizer fazer produtos para ninguém ver. Significa não ceder à pressão comercial. Significa fazer a sua própria pista. E isso, às vezes, o serviço público faz, outras vezes não faz. Eu gostaria que fizesse mais do que aquilo que faz. Mas, como eu disse, há várias outras formas. Por exemplo, ah, antigamente, quando se chegava a um organismo público, Câmara Municipal, por exemplo, Assembleia da República, chegávamos e havia enormes coleções de jornais e revistas em papel que eram depois distribuídas por vários departamentos, secções, pessoas que trabalhavam lá. Isso acabou, praticamente. Porquê? Porque apareceu uma coisa no mercado chamada empresas de clipping, que fazem recortes adaptados ao que eles acham que aqueles clientes querem, que têm mais interesse, e que entregam a cada um desses serviços a papinha feita dos recortes do dia daqueles temas. Ora, isso é um serviço que eu não sou contra que exista, mas que não impede que se tenha uma assinatura de um jornal ou de uma revista. E o Estado, por exemplo, que tem imensos organismos, contribuiria de forma justa, equitativa e sem nenhum tipo de capacidade de interferência editorial, se simplesmente pusesse esses organismos todos a comprar jornais e revistas em papel e assinaturas digitais para os seus trabalhadores terem acesso, independentemente de pagarem às agências de clipping esse serviço, sem haver aqui nenhum tipo de interferência, porque se fizessem a todos, não poderiam estar a ser acusados de beneficiar mais uns ou outros e ter mais influência nos ou noutros. Outra ideia para o Estado ajudar sem estar a beneficiar ninguém em especial, o porte pago. Que é muito importante, por exemplo, a imprensa regional, tu trabalhaste na imprensa regional, deves saber disso, mas que era muito importante. Vamos imaginar, agora nós compramos a Visão e queremos fazer chegar a Visão por CTT. Castelo Branco, por exemplo. Exatamente, é que não sei se vocês sabem, mas só existe uma única empresa que faz a distribuição de jornais e revistas em papel em Portugal, que se chama VASP, e que está a ameaçar deixar de entregar jornais e revistas em 8 distritos do país, todos eles no interior, porque diz que não é rentável. Ora, vamos imaginar, eu quero entregar revistas na Guarda, no Fundão, em Castelo Branco, em Porto Alegre, pelo CTT. Se o Estado disser, nós pagamos o envio, é muito mais fácil para nós e também para quem recebe a revista assiná-la e não há esse custo, não é? Não há o custo do transporte da revista pelo CTT. Isso é uma forma de ajudar, por exemplo. A Margarida Matos, e tenho mais duas perguntas ainda das subscritas. A Margarida Matos diz: em Portugal os médias não se assumem abertamente de um lado do espectro político, mas todos percebemos algumas dinâmicas. Quais são as vantagens e as desvantagens de existir esta tendência não assumida, que está muito ligada ao rigor? Eu estou aqui a acrescentar à pergunta, à objetividade, muitas coisas que são impostas Olha, ao eu jornalismo português. eu estou sempre a dizer isto, mas neutro só shampoo de bebé, não é? Não há nada que seja neutro. E o jornalismo não é Não neutro. faz chorar os olhos. E, epá, e aqui o que é que está aqui em causa? Obviamente, todos nós temos posicionamentos e também, às vezes, independentemente do nosso posicionamento individual, estamos inseridos em estruturas que elas próprias, até pelo modelo de negócio, têm determinados posicionamentos. E eles não são sempre os mais claros, embora, como diz essa pessoa, sejam normalmente mais ou menos visíveis. Ahm, Nós, na Visão, não queremos ser conotados com um campo político, nós não somos um projeto partidário ou panfletário, e para nós é importante que haja espaço para o pluralismo e para a diferença. Mas somos, obviamente, um projeto comprometido, não é um jornalismo independente, mas comprometido com valores. E creio que quem vê a Visão percebe quais são esses valores. São, desde logo, os valores dos direitos humanos, são os valores da liberdade de expressão, são os valores que nos fazem ter aquela capa que diz isto é o Bangladesh, para dar a conhecer a comunidade de Bangladesh em Vocês Portugal fizeram uma no edição país. especial sobre isso.
Fizemos, ou que são os valores que nos levam a fazer uma capa sobre o ódio às mulheres chamado que diz "não nos calam". São os valores que nos fazem fazer um dossiê muito extenso sobre números de segurança e histórias antigas de crimes em Portugal, para mostrar que é esta narrativa sobre a percepção de insegurança e para sair das percepções para os números e os casos. Portanto, é mais ou menos evidente que há aqui um compromisso. E Um agora, compromisso, se calhar, que havia aquela ideia do jornalismo ser um polícia da sociedade, não é? eu não gostava de ser polícia, não acho que esse seja o nosso papel. Nós temos um papel que é de, tanto quanto possível, mostrar o que a maior parte, os poderosos não querem que seja mostrado, dar voz àqueles que não têm outra voz. Ser incómodos, mas não ser incómodos só por ser incómodos, porque também às vezes também temos de fazer coisas que são positivas, temos de mostrar coisas boas. Fiz há pouco tempo uma reportagem que era sobre a comunidade islâmica da Tapada das Mercês e o trabalho extraordinário que eles fazem de integração, de mistura de culturas, de apoio ao meio social em que eles se inserem. E isso é uma coisa positiva, nós não temos de estar sempre atrás dos maus exemplos, pelo contrário, também temos de dar os bons exemplos. E sobretudo acho que não é preciso ou não devemos cair nos moralismos, nos justicialismos. Devemos tentar dar aos leitores a capacidade de construírem as suas próprias ideias, não é? Nós passamos informação, mostramos, temos os nossos ângulos, escolhemos os nossos ângulos, e os ângulos não são neutros, mas também não partimos do pressuposto de que os nossos leitores são pessoas que acriticamente vão receber aquilo. Aliás, esperamos bem que não, que nos questionem e que se questionem. A Ana pergunta, esta é a última dos subscritores. A Ana pergunta: numa altura em que há uma guerra por audiências e vendas, como é que a visão pretende recuperar a ideia de que os médias são o quarto poder sem se subjugarem aos outros três? É exatamente como temos estado a fazer. Exatamente como temos estado a fazer, que é o não ir atrás demasiado rápido, o ponderar, o fazer coisas pensadas, fazer coisas que não são necessariamente. Às vezes são a agenda do dia, mas do outro ângulo, outras vezes não são a agenda do dia de todo, mas somos nós que achamos que é um tema importante. É fazer o nosso próprio caminho, é não estarmos sempre em competição com os outros, é olharmos para aquilo que nós achamos interessante, pensarmos assim: se nós estamos aqui todos a ter esta conversa apaixonadamente, se calhar há leitores que também querem entrar nesta conversa e se calhar também, e nós se calhar podemos dar aqui pistas, falando com vários especialistas, indo buscar estudos e histórias, se calhar podemos alimentar essa conversa dos nossos leitores e fazê-los pensar sobre essas coisas. E é um bocado isso que estamos a fazer. Tens falado muito sobre analisar a fundo os temas. O que é que te atrai para além da espuma dos dias, que é uma expressão que gostas de usar? Sim, não gosto das espumadrias. Eu, às vezes, quando tenho de comentar, e são aqueles temas que nós não escolhemos sempre, não é? Eu digo, pronto, é Bitoque outra vez, não é? Pronto, porque é Certo. o menu do dia, vamos lá, vamos outra vez ao Bitoque. E tenho pena de muitas vezes não poder sair do Bitoque. Eu odeio aquela ideia da bolha mediática, porque nós todos, toda a gente, vive dentro da sua própria bolha. Ninguém conhece o mundo todo, ninguém tem essa. Todos nós temos os nossos ângulos, estamos mais atentos a umas coisas, menos a outras, temos uns grupos de amigos que falam umas coisas, outras não. Mas, às vezes, dá a ideia de que há momentos em que a agenda mediática está completamente desligada da vida real, e isso é uma coisa que me assusta muito. Eu saber que há pessoas que não fazem ideia como é que vão pagar a renda ou como é que têm teto, e isso não ser uma coisa muito presente na agenda, aflige-me. Aliás, nós também fizemos há pouco tempo um trabalho grande a contar histórias de pessoas que vivem em quartos e explicar exatamente o que é que as levou a essa situação e as circunstâncias, para nos fazer refletir sobre isso, porque às vezes é quase glamourizado, tipo, ai que gira tendência, não é tendência nenhuma, se as pessoas estão aflitas, estão a viver assim, e nós temos a obrigação de mostrar isso, não é? Temos a obrigação de não passar ao lado da vida de milhões de pessoas
que estão com dificuldades, não é? Se nós temos a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses a ganhar até 1000 euros, então nós não podemos falar como se fôssemos todos proprietários de casas e acionistas de empresas. Quer dizer, nós temos de entender que há muita vida, há muita batalha, em muita gente que depois olha para muitos órgãos de comunicação social e parece que somos todos grandes proprietários e que andamos a fazer investimentos em fundos. E, quer dizer, quando ainda por cima eu disse, e é verdade que a esmagadora maioria dos jornalistas ainda por cima são pessoas, na melhor das hipóteses, remediadas. Portanto, portanto, nem sequer somos assim uns privilegiados que não sabem o que é a vida. Antigamente ainda havia o privilégio jornalista de ser o único com acesso às fontes de informação. Hoje em dia há muita coisa que é feita de forma direta, não é? Estava a pensar, essa é a forma de desfazer esta construção do outro lado, vou falar da direita radical que constrói o mundo. Então essa é a forma de desfazer estas ideias um pouco... São ideias falsas, não é? Há muitas delas. Ah, é a forma de conseguir desfazer isso? Há uma disputa permanente sobre as nossas mentes, não é? E é uma disputa ideológica. O que é que interessa? Se eu citar o último relatório da Oxfam que acaba de sair, que diz que há 12 pessoas que detêm a grande riqueza do mundo, agora nem sei os números de cor, mas que basicamente que há um nível de desigualdade como nunca existiu. E se eu puxar muito por isto tem um efeito, não é? Porque nós não somos essas 12 pessoas e nunca vamos ser. Mas se eu, em vez disso, disser que temos de ser todos empreendedores e que só não somos milionários porque temos de pagar muitos impostos, isso tem outro efeito, não é? E há aqui uma disputa, e o que nós temos de perceber é de que lado é que nós estamos e onde é que nós ganhamos. Nós ganhamos quando nos convencemos de que deixar de pagar impostos nos vai tornar ricos, ou nós ganhamos quando percebemos que pagar impostos é se calhar a única forma de ter acesso a um tratamento se de repente tivermos cancro ou alguém da nossa família tiver uma doença muito grave e muito difícil de tratar, muito cara de tratar. Quer dizer, há aqui uma disputa e é uma disputa extraordinariamente política. E temos de nos perguntar sempre: quem é que ganha? Ou seja, no final do dia, com esta história, quem é que vai ganhar? Voltando aqui à visão. O que é que a visão representa que se desaparecesse assim de um dia para o outro? O que é que nós perdíamos? Perdíamos 33 anos de história, perdíamos um espaço onde se combate o pensamento único, perdíamos um espaço onde há tempo e espaço para leituras profundas e sem cedência ao simplismo e à agenda mediática do momento. Se tivesse 30 segundos, vou dar só 30 segundos, para falar com alguém que podia salvar a visão, o que é que dirias? Todos nós podemos salvar a visão, porque as grandes coisas são feitas coletivamente e não individualmente. Temos de acabar com esta ideia de que há aí um salvador que nos vem buscar. Nós somos os nossos próprios salvadores, devemos ser nós coletivamente a mobilizar-nos para salvar aquilo que achamos que é importante ser salvo e protegido. E não há nada melhor do que fazer parte desta comunidade, para quem entende que o jornalismo independente é alguma coisa de valor, e comprar a revista, e partilhar as nossas histórias e juntar-se, no fundo, a este projeto, fazendo também parte da visão, ou seja, não só como um espectador passivo, mas como alguém que nos faz chegar ideias e histórias e nos critica, e nos vai mostrando que alguém do outro lado está lá a ler-nos. O que é que faz falta? O que faz falta é animar a malta, não é? Mas é completamente, é exatamente, o que faz falta é animar a malta porque está toda a gente de ombros caídos, está toda a gente deprimida, está toda a gente a achar que não pode fazer nada. E o que eu gostava muito era que as pessoas percebessem o poder que têm quando se juntam e as coisas incríveis que acontecem
quando há aqui movimentos coletivos, quando as pessoas se organizam, quando percebem que os muitos podem mais do que os poucos, mesmo quando os poucos são extraordinariamente poderosos, e isso é o que faz falta. Repare que nunca perdes a esperança, nunca, em todas as tuas Porque respostas. se eu perdesse, não estava aqui a fazer nada. Não sei se trouxeste um livro para recomendar Olha, eu tenho aqui e várias hum, coisas. Posso fora. mostrar? Espera aí. Então, olha, há Deixa-me só um. dizer, desculpa, deixa-me só dizer que eu tenho Sim. um clube de leitura que se chama Os Livros que Fazem Falta e lemos um livro de 2 em 2 meses, escolhemos de forma democrática num grupo no WhatsApp e quem quiser se juntar, tem um link na bio do meu Instagram e pode juntar-se. Olha, estou muito atrasada nas leituras, graças às presidenciais e à campanha da Visão. Eu tenho uma pilha cada vez maior de Imagina livros os que se últimos vai tempos. acumulando, e nos últimos dias tenho lido relativamente pouco, além das coisas de trabalho. Isso leio muito, não é? Mas as coisas de trabalho não muito. Eu trouxe uma coisa que não é nada original, mas que é fundamental, que é isto. Eu Este comecei a ler e livro ainda não acabei. este livro é absolutamente fundamental. É fundamental a informação que aqui está dentro. A esmagadora maioria das fontes que aqui aparece são pessoas que ou estão ou estiveram no Chega, que falam em ON, que são identificadas. O livro não foi alvo de nenhum desmentido nem nenhum processo, e ele ajuda-nos a perceber quem são estas pessoas, quais são as suas motivações, ajuda-nos a entender que não podemos desprezar nem menosprezar estas pessoas, ajuda-nos a entender os extraordinários interesses financeiros que há no projeto político do Chega, e estão aqui todos muito bem identificados, e dá muito bem para perceber o que é que mexe dentro do Chega. E ao mesmo tempo, este livro pode ser alguma coisa com a qual as pessoas que não se identificam com o projeto político do Chega, podem aprender. Porque há aqui uma coisa extraordinária, que é a forma como o Chega, com relativamente poucos recursos e uma maneira muito inteligente de agir nas redes sociais, conseguiu propagar-se como um incêndio em mato seco, nas redes sociais. E isto, é quase um manual que qualquer pessoa, de qualquer campo político pode usar para se para se inspirar. E isso traz-me aqui a outra coisa, que é um livro que me foi emprestado por um amigo, e que tem muito que ver, que se chama O Inimigo Conhece o Sistema, de uma espanhola chamada Marta Peirano. É um livro já um pouco antigo, mas que é precisamente sobre o funcionamento das redes, esta economia da atenção, a forma como nós estamos viciados no scroll infinito, e todos os mecanismos psicológicos que são usados para nos manter agarrados a isto. E eu acho que a conjugação destes dois livros deve nos fazer pensar numa coisa. Primeiro, nós podemos usar a nosso favor os recursos digitais que existem e as redes sociais, e conseguimos mobilizar-nos aí, mas também não podemos perder de vista tudo o que é analógico. Eu estou cada vez mais convencida de que a revolução é analógica, o que vai ser verdadeiramente revolucionário e capaz de oferecer resistência é analógico, até porque, se pensarmos bem, os grandes poderosos do mundo neste momento controlam absolutamente toda a rede de comunicação, todas as redes sociais, e têm capacidade de nos desligar em segundos e de manipular o algoritmo para que as ideias deles se propaguem e as nossas não. E a inteligência artificial vem a aumentar ainda o problema com a possibilidade da manipulação e da reescrita da história, que é um bocado o sonho de qualquer ditador, e é uma espécie de máquina poderosíssima de propaganda como nunca a humanidade conheceu, uma espécie de arma nuclear de propaganda que nós temos à nossa frente. E a resistência está em livros, está em papel, em coisas que não são tão facilmente manipuláveis e que nos permitem preservar a multiplicidade de pensamentos, não cair no pensamento único e ter capacidade de pensamento crítico com várias fontes. E depois trouxe um último livro que não tem nada a ver com nada disto,
que eu descobri na feira de banda desenhada da Amadora, que é um livro extraordinário, é creio que se diz que é uma novela gráfica, feita, chama-se Corpo de Cristo, e é de uma galega, uma espanhola galega chamada Bea Lema, que faz um trabalho extraordinário, porque muitos destes desenhos que aqui aparecem no livro são coisas que ela borda em tecido e são fotografias desses bordados, e isto é a história dela em criança com a relação com a sua mãe que sofre de uma doença mental grave, e é uma história poderosíssima, às vezes violenta, mas muito intensa, de amor entre mãe e filha e das dificuldades de lidar com a doença mental, e da doença mental de alguém que nos é tão próximo. É um livro absolutamente extraordinário. Tiveste a oportunidade de pensar num texto que gostasses? Uma parte deste livro da Marta Peirano, que há uma parte sobre a caixa de Skinner, que é uma experiência que era basicamente com um rato dentro de uma caixa, e aquele sistema de recompensas, em que quando o rato puxava uma alavanca recebia comida, e depois era castigado, e o rato vai sendo posto nesse sistema. E, hum, e a certa altura, o psicólogo Skinner, que estava a estudar isto, descobriu algo muito estranho. A falta de recompensa não desativava o condicionamento. Antes, pelo contrário, quase se podia dizer que o facto de não saber se haveria ou não prémio reforçava ainda mais, porque umas vezes o rato puxava a alavanca e saía comida, outras vezes o rato puxava a alavanca e não saía comida. E o que é que isto fazia? Não dissuadia o rato de continuar a puxar a alavanca. Pelo contrário, estimulava o rato a continuar continuamente à espera que em algum momento saísse. Ahm, o seu pequeno cérebro tinha memorizado o puxar da alavanca como algo que lhe proporcionava prazer em si mesmo, e tinha-o desconectado da recompensa original, tal como a campainha ativava as glândulas salivares do cão de Pavlov, mesmo não havendo comida. Quando a alavanca aparecia, puxava-a sem pensar. A única forma de desprogramar o rato era substituir o prémio por um castigo, por exemplo, uma descarga elétrica. Só que a mente do rato não funcionava exatamente assim, e pelos vistos a nossa também não. E isto é um bocadinho o que se passa no scroll infinito a que nós estamos ligados, e nós estamos às vezes só sem fazer nada ali a puxar a alavanca a ver se cai alguma comida, e qual é a grande vitória desta economia da atenção e dos donos das redes sociais? É fazerem com que nós, que estamos a trabalhar para eles ao produzir conteúdos e ao consumir informação e ao fornecer dados nossos para eles usarem na publicidade, é nós próprios já estarmos tão viciados nesta alavanca que, como o rato do Skinner, estamos sempre a ir lá voluntariamente. Como eu disse, eu acho que as redes são instrumentos poderosíssimos que nós podemos e devemos usar, mas é muito bom termos a consciência de como isto funciona, das suas limitações, do controlo a que estamos sujeitos dentro destes espaços que nós não controlamos e que não são escrutináveis nem são decididos democraticamente, portanto, termos também o nosso lado analógico de presença ativa no mundo, sempre em paralelo com a nossa presença digital. As redes sociais são uma excelente ferramenta e gratuita para nós podermos expor os nossos trabalhos, mas é E também devemos uma usá-la. armadilha em que, exatamente, aquela armadilha, acho que temos que saber usá-la e ser inteligentes, dar alguma literacia. E esse livro parece muito interessante para ler. Se pudesse deixar uma pergunta à minha audiência, qual seria a tua questão? O que é que vocês vão fazer para mudar o mundo amanhã? Se quiser, vou convidar então a minha audiência a escrever nos comentários o que é que fariam para mudar o mundo Não é o que amanhã. fariam, é o que vão fazer. Coisas O que é que vão pequenas. fazer? Nós numa coisa muito pequena podemos mudar. Às vezes é o mundo só do nosso vizinho da frente, às vezes é o mundo da nossa mãe, é uma coisa básica. Não podemos estar à espera das grandes coisas, mas podemos começar pelas pequeninas. Aposto que vamos ter boas ideias aqui na caixa de comentários. E vou-te pedir também para me deixares uma pergunta para o meu próximo convidado. Eu não tive uma pergunta do anterior porque este é o primeiro episódio da segunda temporada, então estamos a começar de fresco. Mas vou-te pedir para me deixares uma pergunta para o próximo convidado. Eu não digo quem é para ser assim um Ok. pouco surpresa.
Tá bem. Então eu quero que o teu próximo convidado nos dê ideias para sair da depressão e da apatia coletiva e para voltarmos ao que faz falta. Ótima pergunta, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. E esta é a minha pergunta final, já estamos aqui a falar há bastante tempo. Sei que tens a pretensão muito ambiciosa de continuar a fazer jornalismo até seres velhinha. Muito, Vai ser quase na visão? impossível. Vai ser na visão? Vai ser onde tiver de ser. Espero que uma parte seja com certeza na visão, até porque estou a fazer isto para ficar com os meus camaradas à frente do projeto. Sim, espero que seja. Espero que seja. Espero que é que de facto é uma coisa muito ambiciosa, porque a esmagadora da maioria das pessoas vai saindo do jornalismo e eu gostava muito de continuar por cá, porque tenho uma paixão enorme por isto e é um vício muito difícil de largar. Não sei se tens algo extra que eu não tenha feito, alguma pergunta que queiras dizer sobre o futuro, Não, queria algo agradecer sobre a muito. visão, sobre a esperança. Não, queria agradecer muito esta oportunidade e esta conversa e a todos os que nos acompanham nesta conversa e queria apelar aos que tiverem interesse nisso e vontade a irem conhecer a visão, seja indo a uma banca comprá-la em papel, indo espreitar a versão digital. Neste momento, como não temos as assinaturas, há conteúdos que são exclusivos porque são do papel que não estão abertos, mas há muita coisa aberta para explorar no site e gratuita, pode ser uma boa maneira de começar. Queria também apelar-vos a que fossem às nossas redes sociais, as redes sociais da Visão, mostrar o vosso apoio, que ajudassem fazendo donativos no crowdfunding, mas também partilhando ao máximo o link pelos vossos contactos, que ajudassem a espalhar a mensagem e que, se acharem que faz falta este movimento pela imprensa livre, que se juntem a ele, porque queremos ser o movimento pela imprensa livre, queremos ser muitos mil e, portanto, quantos mais, melhor. E terminamos aqui o episódio. Espero que ouçam aqui este apelo da Margarida e que o mundo traga aqui possibilidades de utopias para tudo, não só para a visão, mas para tudo, mas para a visão também. E assim chegamos ao fim deste episódio. O que faz falta é um projeto totalmente independente. Espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Como canta a Vozeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estar desse lado.